isso. O Cristo Consolador. Eu sou o grande médico das almas. Jesus, Ele é o grande médico das almas. Eu fico às vezes pensando, por que o grande médico das almas? Por que referimos a Jesus como o grande médico das almas? Jesus, Ele é e sempre foi só amor. Jesus, Ele trouxe o amor mais puro. Ele nos apresentou, Ele nos apresentou o amor mais sagrado. Eu tô falando com vocês daqui de Congonhas. Amanhã nós temos trabalho. E, assim, tem um tiquitinho de pessoa lá colocando as coisas em ordem para os atendimentos, não é? Mas eu queria falar sobre o Cristo. O Cristo, Jesus de Nazaré. No capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 7, fala assim: eu sou o grande médico das almas. Então nós precisamos observar o seguinte: por que o grande médico das almas? É aquilo que geralmente eu gosto de estar lembrando as pessoas. Nós não estamos espíritos, nós somos espíritos, não é? Nós temos um perispírito que ele apresenta sintomas, não é? Ele adoece, e nós temos um corpo físico, não é? Que é como se fosse um coador. A gente coloca vai pôr no pó de café, não é? Que vai colocando no perispírito tantas coisas que a gente vai acumulando, tantas coisas que vão nos magoando, que vai enchendo a nossa caixinha de emoção, de sentimento, e chega um ponto que esse coador fica muito cheio, que é o nosso corpo. E aí precisa depurar, né? O café precisa sair, não é? E às vezes sai em forma líquida de lágrima, ou às vezes simplesmente fica cheia. E quando o nosso perispírito ele fica muito sobrecarregado, é natural que o nosso corpo venha a sofrer alguns tipos de enfermidade. A cura espiritual, não é? Ela começa pelo perispírito. O médico, não é? No caso, vou falar de Dr. Fritz, né? Que não posso falar de mais nenhum outro. Mas o médico espiritual, quando ele está com uma pessoa na maca, ele começa o tratamento ele é mais profundo do que uma pessoa possa imaginar que seja. Porque começa no perispírito. E vem naquele momento, porque o nosso perispírito também tem células, né? Células que adoecem. O nosso corpo tem células que adoecem. Então, assim como existe uma complexidade no tratamento físico, um esforço muito grande dos médicos físicos, existe uma complexidade muito grande no tratamento espiritual e um cuidado muito necessário de ambas as partes para com o paciente, porque não é fácil. E Jesus, ele vem nos lembrar que quando nós estamos na igreja, quando nós estamos numa maca, seja uma maca física ou uma maca física, onde um médico espiritual está nos tratando, assim como no
plano físico no hospital um dia, vários médicos vão desencarnar e serão médicos espirituais também. Então, quando nós estivermos simplesmente numa maca, é muito importante que a gente converse sim com os médicos, mas é muito importante que a gente eleve o nosso pensamento a Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é bálsamo. Jesus, ele é amor. Jesus, ele permitiu todos esses apóstolos do bem estarem auxiliando em toda a terra. E ele fala no item 7, eu sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que as deve curar. Geralmente, eu escuto, porque gravam para mim a fala de Dr. Fritz quando ele sai no salão para encerrar os trabalhos. Eu gosto de ouvir a mensagem dele. E ele sempre fala no salão, pensa em Deus. As gravações todas falam, pensa em Deus. Então, eu acho que é um convite de Dr. Fritz, de toda a espiritualidade, que a gente se eleve. E eu acho que dos médicos físicos, que a gente se eleve também, que a gente acredite. Hoje, eu sempre vou, eu gosto de todas as religiões, gosto de ir em todas as religiões, gostaria muito de poder ir, né, em mais religiões, mas infelizmente eu não tenho essa liberdade, não me dão essa liberdade de entrar nas casas sem citações ou algumas indiretas. Eu gostaria muito de poder frequentar todas as casas, ir nas casas, visitar as casas de Umbanda, visitar todas as casas. Eu gostaria demais, porque eu gosto do bem, eu gosto de Deus, eu gosto do amor, eu gosto da espiritualidade, eu gosto de Jesus, eu gosto de todos os seres humanos que praticam o bem. Eu gosto muito, porque é esse mundo que eu acredito. Eu não vou estar aqui nessa vida quando isso tudo for realidade, mas eu creio nesse mundo. Eu creio muito. O último centro que eu fui, eu queria muito mesmo. E num centro que eu fui quando eu era pequenininha, eu lembro que São Pedro nem existe mais. Eu era pequenininha, roubava rosa demais avô perto. Então, não rouba rosa não, viu, gente? Deixa lá na roseira. Mas, o que eu fiz? A Gabriela colocou aqui o endereço de Congonhas, tá bom? Obrigada, filha. E eu tive... E me deu vontade de ir. E é uma história longa que... Assim, me deu vontade. Eu recebi o convite para ir. Vamos lá, Eliane, vamos. Você era criança? Aí eu fui, continuava todo igualzinho, fui lá visitar. Aí no outro dia estavam falando, Dr. Fritz mudou o lugar de atendimento. Dr. Fritz isso, Dr. Fritz isso, Dr. Fritz isso. Não foi a Eliane, foi o ser humano, sabe? O ser humano que respeita e ama todas as religiões. Gostaria de ir em todas as religiões, entrar em todas as casas. Assim como a Olhos da Luz está aberta para todas as religiões. E um dia ainda isso vai acontecer. Não é? Então, Jesus ele fala que ele traz o remédio que a tudo deve curar. Então, quando você eleva o seu pensamento a Deus, a Jesus, e une força com a espiritualidade que está ali do teu lado, você cria um campo energético muito grande e a espiritualidade, o médico, consegue se aprofundar de uma forma em que eu, em minha ignorância, não me atrevo a explicar. Mas já me foi mostrado. E continua assim, os fracos e os sofredores e os doentes são os meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde a mim, pois, todos vós, sofredores, e que estáis sobrecarregados,
e sereis aliviados e consolados. Como eu estava falando sobre ir em casas, eu gosto de ir na igreja também. Geralmente hoje em dia eu vou na igreja vazia. Antes eu ia na igreja cheia, mas depois eu precisei ir nela vazia. E hoje pela manhã eu fui até a Igreja dos Profetas, que é uma igreja que eu gosto de ir sempre. E eu sempre entro ali, faço meu terço. Eu já disse, eu sou a espírita mais católica que existe, porque eu pensava que ia ser freira, lembra que eu falei? Antes do Dr. Fritz me chamar. E eu estava olhando para Jesus e de repente me veio na cabeça assim uma passagem que eu tinha lido. A passagem é a seguinte: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: atira-te daqui para ali. E assim aconteceria. E logo em seguida veio aqui no meu ouvido: é só crer no Cristo. Aí eu descobri ali na igreja aquela hora, quando a espiritualidade me falou, eu descobri ali na igreja que aquele grão de mostarda que ele estava pedindo para que a gente acreditasse era crer nele um pouquinho. Porque um pouquinho que você crê em Jesus, você chega a Deus, se abre portas, é consolado, é balsamizado, é posto no colo. E eu fiquei pensando, será que a humildade do Cristo chegou a ponto dele se colocar assim, como se fosse um grão de mostarda, e dissesse pra gente: se tua fé for o tamanho de um grão de mostarda, se você acreditar em mim, um pouquinho assim, poderá dizer para essa montanha: atire-te daqui para ali. E assim acontecerá. É muito profundo e muito a se pensar sobre o caso, mas não deixa de ser mais uma interpretação que vale a pena raciocinar, porque Jesus sempre foi e é humilde o suficiente para se colocar o tamanho de uma semente de mostarda. E sereis aliviados e consolados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Essa consolação, esse alívio, uma reunião com a família, um almoço com a família, um convívio com os amigos, tudo isso traz uma alegria muito grande. Mas nós temos uma sede que muitas vezes a gente não consegue entender que sede é essa. Da onde vem essa sede? O que está acontecendo com a gente? E como nós não estamos espírito, nós somos espírito, nós precisamos beber da água do amor, da água do Cristo, para que a gente possa conseguir atravessar esse deserto, muitas vezes árido na terra, porque isso que nós sentimos e não conseguimos explicar, um vazio, uma saudade, uma dor, é uma sede. E às vezes a gente se envolve muito com o físico e esquece de beber um pouquinho dessa água, ou bebe ela rápido demais, ou não raciocina. Eu gosto de fazer uma coisa, não é sempre não, se falar que é sempre mentira minha. Mas eu gosto sempre que possível raciocinar Jesus. Raciocinar Jesus. É ficar parado olhando para ele sem pensar nada. Olhando para ele que eu falo é uma imagem. Aí eu fico olhando para ele e começo a pensar em passagens do Evangelho. Incrível, uma quantidade de respostas que vem,
nessa reflexão íntima. É como se a gente ficasse introspectivo, falando com Jesus. Porque eu acho que quando a gente fica introspectivo falando com Jesus, nós estamos gravando o nosso sentimento no nosso coração. E Jesus pode ler nosso coração, não é? Ele pode ler nosso coração. Acho que é por isso que vem as respostas através de um amigo, de um livro, de algum lugar vem a resposta. Deus, por meio do Espiritismo, fez um apelo supremo aos vossos corações. O Espiritismo, ele traz de uma forma muito simplificada a palavra de Jesus Cristo. Ele destrincha o máximo possível para que a gente consiga entender mais claramente essa essência de amor de Jesus. Não é? Essa forma simples de comunicar do Cristo. Então o Espiritismo, ele vem trazer de uma forma mais clara possível. Porque às vezes as pessoas falam, porque o Espiritismo traz o dom da verdade. Não tem o dom da verdade. A espiritualidade tenta destrinchar, tenta usar palavras, tenta trazer. Vocês podem olhar no Evangelho, é muito resumido, de forma que a gente consiga entender melhor a essência do que Jesus queria nos entregar. Esse é um grande esforço da espiritualidade, é um trabalho, é um esforço da espiritualidade para chegar até o nosso coração tão sedento desse amor, tão sedento desse carinho de Jesus. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas. Então, eu penso, quando nós estamos fragilizados, mentiras, toda e qualquer coisa negativa que acontece ao nosso redor, tudo isso nós vamos fermentando muito dentro de nós. Nós vamos fermentando isso muito dentro de nós. A vida não está fácil, a vida está difícil, são muitas preocupações e a gente começa a adquirir, sabe, uma capacidade de fermentar tudo que possa tirar de nós essa esperança, essa conexão com o nosso íntimo eu, sabe, espírito que sou, que precisa conversar com Jesus. E a gente, nesses momentos de negatividade, não consciente, a gente não conversa com Jesus. A gente não fala com Jesus. E esse é um momento difícil porque a gente se enfraquece. A gente fica fraquinho, buscando solução, e às vezes a gente não consegue encontrar uma solução, ela está na nossa frente e a gente faz besteira. Quantas pessoas fazem besteira? Quantas pessoas tentam contra a própria vida porque esquece que Jesus está ali querendo te escutar. Para um pouquinho, dá um grande berro, pega uma folha de papel, pica, joga no chão, depois cata uma de cada vez do chão. Até jogar tudo para fora, mas fala com Jesus. Fala com Ele. Eu não estou falando de religião, é fato. Jesus é fato, Ele é realidade. Hoje aqui em Congonhas, eu estava conversando com um amigo, eu disse para ele, nada na terra é mais real do que Jesus. Essa pedra, essa igreja, tudo aqui vai passar, mas Jesus vai ficar. Nada é mais real do que o Mestre. Ele pode nos ouvir, ele pode nos conduzir, ele tem a capacidade de nos orientar. Esses, no caso, ódio e tudo mais que nos mina,
não é? São os monstros que saciam de vosso sangue mais puro e que quase sempre vos ferem mortalmente. É quando a gente atenta contra nós mesmos. Seja lá como for. Aí eu vou comer dobrado, eu vou beber dobrado, eu vou tudo dobrado, eu vou me destruir de forma discreta. É quando a gente faz isso. Sabe, eu tive pensando num dos meus raciocínios, que eu fico raciocinando Jesus, sobre a folha em branco que a gente recebe todo dia para estar reescrevendo a nossa história. E eu descobri uma coisa: Jesus Cristo, ele é a borracha, porque ele é o amor. E todos os dias ele apaga nossos descuidos, nossos tropeços, para que no outro dia a gente tenha uma página em branco. Eu ficava pensando, mas a gente vai receber uma página em branco todo dia? Aí eu pensando sozinha também falei, não é possível eu receber uma página em branco todo dia. Se Deus é perdão, se Jesus é amor, como é que eu vou receber uma página em branco todo dia? E as outras páginas? Lá vai estar meus tropeços, meus descuidos. Elas não podem existir. Já que Deus é perdão, Jesus é amor. Aí, parada de novo, quietinha no meu quarto de madrugada, pensando, eu falei, já sei. Jesus é a borracha. Todos os dias, no finalzinho do dia, ele apaga cada deslize, cada descuido e deixa todos os nossos esforços para que a gente possa continuar no dia seguinte. Bom, eu raciocinando comigo mesmo. Jesus, eu raciocinando comigo mesmo. Nosso Senhor. Porque se eu recebesse uma página em branco todo dia, teria um monte de página em algum lugar, cheio de tropeções e escorregões meu. Então, cadê o perdão, não é? Mas aí eu falei assim, não. A gente tem sempre a mesma página. E as partes dessas páginas que ficam em branco, para que a gente reescreva, são as partes que Jesus apagou. Porque ele é amor. Ele é perdão. Ele é aquele que consola. Ele é aquele que não conta os seus erros. Não conta, não. Ele é aquele que conta os seus acertos. Ele é aquele que se põe no tamanho de uma semente de mostarda e pede, crê em mim. Que no futuro, humildes e submissos ao vosso Criador, ponhais em prática a sua divina lei. Amai e orai. Amai e orai. Um Pai Nosso. Um Pai Nosso. E perdoa. Dr. Fritz me ensinou que a coisa mais linda que você pode fazer é deixar o seu peito leve, sem ter que perdoar ninguém. E como que você faz isso? Toda noite você faz um Pai Nosso para alguém que foi descuidado com a palavra com você, com o ato com você. E o Dr. Fritz me ensinou que no começo não é fácil, mas que no passado, com o passar do tempo, tudo vai ficando mais fácil. E aquele Pai Nosso vai saindo mais soltinho. E quando você vê, o peito tá tão levinho. E aí você já vai orar para outras pessoas. Sabe, orai e vigiai. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do vosso coração. Porque
porque eles estão a serviço de todos. Creiais no plano espiritual. Creiais nos médicos sagrados. Se diante deles vos colocai-vos. Creia, entregue-se. Entenda que eles vão estar entregando a cada um tudo que for possível. Porque eles trabalham para Deus. E para Deus eles vão até aonde for possível ir. Jesus, antes de toda cura, ele levava o pensamento a Deus. E ele poderia muitas vezes levar simplesmente o pensamento a Deus, mas não, ele levava a voz também, dando assim um testemunho de Deus, da existência de Deus, do Criador, daquele que é a causa de tudo, do próprio Cristo. E a espiritualidade trabalha com Deus. E quando estiver diante deles, eleve o pensamento a Deus. Converse com a espiritualidade. Diga o que sente, diga os seus temores. Peça, ouve-me. Mas não esqueça que existe um Deus que te ama. E existe um Jesus que executa esse amor. Porque ama igual. Da mesma forma, com a mesma intensidade. Invocai-o do fundo do vosso coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado, a fim de vos instruir e dizer-vos estas boas palavras: eis-me aqui, eu venho a vós, porque me chamaste. Toda vez que a gente faz um Pai Nosso, toda vez que a gente deita numa maca, toda vez que fazemos um pedido, toda vez que pedimos um socorro, se pudéssemos ouvir, ouviríamos: eis-me aqui, venho porque me chamaste. Se estiver sozinho em casa, se tiver com alguma dificuldade, está preocupado com o filho, com aquele emprego, com a panela, com a doença, por favor, ore do fundo do coração. Não a oração que eu posso ensinar, porque não se ensina oração. Oração é falar com Deus, é falar com Jesus, é falar com a espiritualidade. E não esqueça que se pudesses ouvir ao final da oração, ouviria o que está escrito aqui: eu venho a vós porque me chamaste. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Terminando o item 8, só para a gente fechar, fala o seguinte. Olha só, porque aqui Jesus, ele começa falando assim no item 7. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que as deve curar. Então, é a cura em todos os sentidos. Emocional, física, espiritual, obsessiva, é a cura em todos os sentidos. Não é quando uma pessoa está na maca se tratando, tudo está sendo olhado. Obsessão, problema emocional, problema de saúde, problema familiar. É olhado. As coisas não são simples. O tratamento médico espiritual é um tratamento que ele abrange profundamente em várias... Não é simples. Por isso que é muito importante, antes de entrar para o tratamento, fazer um Pai Nosso. Ou apenas falar para Jesus: Mestre, eis-me aqui.
recebei-vos o meu coração, porque sei que o Senhor pode ler. Só o Senhor pode ler meu coração. Entende? Isso é bom, dá uma força enorme. Dá uma força gigantesca. O desespero abranda, a fé, ela tem oportunidade de estar iluminando quarteirões. A parte de Deus, naquela parte que eu falei, que Jesus fala, eu sou o grande médico das almas e tal. No item 8, aí vem falando assim, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Nós acabamos de falar sobre isso aqui. Pede com fé, porque Ele vai te dar. Não podemos jamais esquecer que nós não estamos espíritos, nós somos espíritos. E se nós somos espírito, nós temos uma programação. Nós temos uma programação. Tá certo? Nós temos uma programação. E nós vamos ter ajuda para passar as nossas dificuldades. Sejam elas quais forem. Que sejam dificuldades emocionais, físicas, que seja dificuldade de transpor desta realidade física para a realidade espiritual. Seja qual for a dificuldade. O meu irmão, ele precisava retornar para o plano espiritual. Por mais que eu não quisesse, por egoísmo mesmo. Não tem vergonha de dizer. Cresço a cada dia e o amor humano ainda é muito egoísta. Então eu não queria. Mas os espíritos me diziam que ele ia desencarnar. E dizia para ele também. Ele foi médico, esteve na maca, ele foi todo. Nossa! Mas ele desencarnou. Teve auxílio, teve ajuda, como tem até hoje. Como todos têm. Mas nós precisamos entender que existem tratamentos, mas a programação de cada um, só Deus o sabe. Só a espiritualidade que está tratando sabe. Só Jesus sabe. Por isso que é importante a gente se entregar com confiança. Entregar nosso coração a Jesus Cristo. Falar, mestre, eis-me meu coração, coloco nas tuas mãos. Lê meu coração. Que ele chegue nas mãos da espiritualidade, que vai estar comigo agora. Entra com fé e se entrega. Deus consola os humildes, dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e em toda parte ele coloca um bálsamo que consola ao lado de cada lágrima. E é verdade. Às vezes você está quieta, vê um cachorrinho fazer alguma coisa e você acaba rindo. Às vezes você está quieto, vê uma criança caindo de bunda no chão, você morre de rir, brincando. Às vezes você vê passarinhos brincando e ri. Às vezes você vê uma frase no jornal, no outdoor. Às vezes você escuta um amigo falando de alguém, ou alguém rindo de alguém porque alguém fez alguma coisa engraçada. E sempre pode acontecer que no meio de um sofrimento você dê um sorriso. Nem que seja um sorriso curto. Sempre pode acontecer, eu acredito que isso pode ter acontecido com muita gente. Assim como já aconteceu comigo. E tem acontecido ultimamente. Quando a gente menos percebe, a gente fala, eu ri. Mas você não riu, não é porque você não está preocupado ou porque você está curado das suas preocupações, não. Você sorriu porque Deus colocou um bálsamo do teu lado, tá? O devotamento e a abnegação são uma prece contínua
e contém um ensinamento profundo. Tá certo? O devotamento é abnegação. É uma prece contínua. Pensa nisso com carinho. Sempre que tiverem dificuldade, olha o dicionário. A espiritualidade é muito simples. Muito simples. Dr. Fritz teve uma vez que eu fiz uma pergunta para ele, que eu não vou dizer a pergunta agora, porque eu fico com vergonha. E eu fiz uma pergunta para o Dr. Fritz e ele falou, busca o dicionário. Sim, senhor. Fui buscar o dicionário. E graças ao dicionário, eu descobri o quanto a espiritualidade é simples. Mais simples do que ela mostra ser nas leituras. Então, o devotamento à abnegação, ela contém um ensinamento muito profundo de fé, de crença. Não é de aceitação, de chicote, de comodismo, nada disso. É de confiança, é de esperança. Viu? É de esperança. A esperança que você merece. A esperança que você procura. A esperança que está aí dentro de você. Só escuta ela, tá? A sabedoria humana reside nessas duas palavras que nós conversamos, não é? No devotamento, na abnegação. É de grande sabedoria a gente buscar o significado, destrinchar o significado dessas duas palavras. É muito importante a gente entender que nós somos constituídos dessas duas palavras, porque nós não estamos espírito, nós somos espíritos. Essas duas palavras são o nosso alicerce. Se nós não tivéssemos isso como alicerce, como Deus como Deus poderia nos permitir estar na Terra? Ele nos preparou com esse alicerce. Que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de reclamarem contra as dores, os sofrimentos morais que são aqui, neste mundo, o vosso quilhão. Então, quando a gente busca entender o significado dessas palavras, o fardo fica mais leve. Porque tudo aquilo que eu entendo, eu consigo conviver. E se eu conseguir conviver com a dificuldade, eu vou conseguir superar ela. Agora, se eu não consigo entender ela profundamente, ainda mais sendo tão simples como é, após o momento em que descobrimos seus significados, nós temos um alicerce muito delicado, muito simples, porque Deus não iria criar estrutura para que nós estivéssemos aqui complicada e complexa. Jamais Ele nos permitiria estar aqui para que nós pudéssemos recorrer sempre que possível, que nós tivéssemos necessidade a coisas simples, a coisas que pudessem nos esclarecer, que pudesse fazer com que nós tivéssemos confiança em nós mesmos, porque a abnegação, eu confio em mim, eu tenho esperança, eu acredito, eu não vou parar, vou continuar lutando. Não é comodismo, é certeza. Eu vou passar. Deus, Ele nos entregou simplicidade, para que nós buscássemos simplicidade em todos os momentos de necessidade da nossa caminhada.
que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de reclamarem contra as dores e sofrimentos morais. É natural a gente reclamar, é natural a gente chorar, gritar, brigar, mas precisa ser natural também a gente buscar entender o que está causando tudo isso. O que eu estou fazendo de errado? O que eu posso mudar? Será que eu estou me curvando demais? Será que se eu não me curvar tanto, será que eu vou conseguir olhar o problema nos olhos? Será que eu preciso conversar com todos da minha família? A gente fazer uma reunião e falar assim, vamos falar sobre os nossos problemas, nossas dificuldades, para buscar a estarmos nos ajudando mais uns aos outros? Então, às vezes, a gente precisa buscar essas soluções que parecem ser difíceis, mas são necessárias. Sabe aquele simples que eu falei? Que Deus nos deu possibilidades simples de resolver problemas. Ah, mas aquela pessoa da minha família não quer conversar. Senta com quem quer. Vamos começar de pouquinho em pouquinho. Porque as maiores dificuldades do mundo começam dentro da família. É ali que está o cadinho. É ali que a gente tem que vencer. Muita gente fala assim, se eu ficar bem lá fora, lá dentro de casa não tem problema. Não. Comece de dentro de casa. Se você for fazer qualquer coisa lá fora e estiver bem dentro de casa, você tem paz e tem força. Então conversa, pede ajuda, diz, eu não estou bem, acredito que cada um de vocês também não estejam bem, eu tenho alguns problemas comigo que eu gostaria de falar, que está me machucando, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, coloque. Eu acho que a gente pode unir força para se ajudar, e o que a gente não puder estar ajudando um ao outro, eu quero que cada um de vocês saibam que a gente pode se entender, se sentir compreendido. Eu acho que pode ser o primeiro passo. Não é fácil não, mas pode ser o primeiro passo. Não é fácil por conta do orgulho humano, mas é simples porque foi Deus que ensinou essas coisas. Que são: tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, tá? Então guarda essas duas palavras, devotamento e abnegação. Busque nelas a resposta. Destrincha ela. Chega no dicionário, vai destrinchando, 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 destrinchando. E lembra sempre, olha só o que Deus mandou comigo. Mandou para mim sustentar. Devoção. Ah, tá. Agora eu vou ficar aceitando, rezando, orando. Não é isso. Dr. Fritz me ensinou, Deus não quer perfeição, Deus quer esforço. Por isso que a folha em branco é uma só, não muda não. Eu tava pensando nisso, eu fiquei pensando. Não pode ter muita folha, tem que ter uma só, né? Então é por isso que Jesus vai lá todo dia e ó, apaga tudo, zero tudo, fica todo o esforço e o que precisar, tá, a gente vai ter a oportunidade de refazer. Devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque devotamento e abnegação são alicerces que Deus entende? Deus não ia simplesmente nos criar indefesos, mas sim fortes, com alicerce forte, indestrutível, porque devotamento e abnegação é alicerce para não ser destruído nunca.
De vez em quando é esquecido, mas ele nunca deixa de existir. Toda vez que a gente busca, a gente encontra. E Deus não deixa de colocar um tijolo sobre esse alicerce um dia sequer. Porque Ele confia em cada um de nós. Porque Ele sabe que a gente é esforçado. Ele sabe. Ele sabe. Sereis fortes, já que elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Amar, perdoar, já entra num campo delicado. Como é que eu vou amar quem me odeia? Amando. Se alguém te odeia e você não odeia essa pessoa, você ama. Simples assim. Se tiver 50 pessoas que odeiam a Eliane, são 50 pessoas que eu vou amar. Porque eu tenho entendimento. Não é? Eu tenho entendimento que o amor ele constrói. Eu tenho entendimento que nós estamos na Terra para lutar com Jesus e não contra Jesus. E se eu odeio alguém, e se eu não perdoo alguém, eu estou lutando contra ele. E se eu estiver lutando contra ele, eu estou no lugar errado. Então, se eu odiar alguém, se eu não perdoar alguém, eu estou no lugar errado. Não é? Então, trabalhar com Jesus é não odiar e é perdoar. Porque perdão e ódio tem a ver com orgulho. Dr. Fritz fala que é o câncer da humanidade. Por isso que tem guerra, país invadindo país, matando criança, fazendo essas atrocidades que nós vemos aí todos os dias. Então a gente precisa pensar de que lado eu tô. Ah, mas aquela pessoa falou aquilo, eu não mereci ouvir. Concordo, você não merecia ouvir, mas ouviu. Então perdoa. Se você sabe que você não merecia ouvir, perdoa. Porque se você ficar com raiva, é porque lá no fundo você acha assim, e no fundo eu acho que eu merecia ouvir. E isso tocou meu orgulho, eu merecia escutar. Agora, se você falar assim, eu não merecia ouvir, perdoa. Vai para frente, perdoa. Entrega o lápis para quem escrever e perdoa. Perdoar significa: se você precisar de mim, pode contar comigo. Se você bater na porta, ela vai estar sempre aberta para você. Se você precisar de mim, vou estar sempre aqui. Eu não tenho nada contra você. Se você tem alguma coisa contra mim, eu sinto muito. Sinto muito por você, mas eu não tenho nada contra você. Porque eu preciso trabalhar com o Cristo, não contra o Cristo. Entendeu? O Evangelho ele nos aconselha, Jesus nos aconselha desde lá mais de 2000 anos, perdoai-vos uns aos outros. Não é? E ele vem pedindo, trabalha comigo, trabalha comigo, trabalha comigo, luta comigo para mudar esse mundo há anos. E a gente precisa se conscientizar disso. A gente precisa entender isso. Tem que saber. Eu, Eliane, se eu tiver raiva de alguém, se eu não perdoar ninguém, se eu guardar rancor de alguém, eu estou trabalhando contra Jesus. E eu vou dizer aqui, ó, publicamente, eu não tenho rancor de ninguém, raiva de ninguém, e não tenho ninguém para perdoar. Ninguém. Graças a Deus. Ninguém. Porque eu decidi o lado que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com Cristo. A vida ela vai passar, daqui a pouco eu estou partindo desse mundo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que escolher. Eu quero... Dr. Fritz ele falou uma coisa muito bonitinha. Dr. Fritz fala assim, se quer me ajudar, não me atrapalha. É muito bonitinho. Eu acho isso assim, inclusive pra gente raciocinar. Se quer me ajudar, não me atrapalha. Então eu acho o seguinte, se a gente quer ajudar Jesus, não vamos atrapalhar. Vamos perdoar, não vamos guardar rancor. É só
é só um exercício. A gente pensar de que lado a gente está. O sentimento do dever cumprido dará ao espírito o descanso e a resignação. Aquela paz na alma que a gente merece e precisa. Lembra? Já nesta terra poderá viver, provar o que vais encontrar lá, paz. No plano espiritual é o que vai se encontrar lá, paz, carinho, afago. Isso já pode ser sentido aqui. O coração bate melhor, a alma torna-se serena e o corpo mais... Ah, tá. Vou fazer de novo, tá? Porque tem um ponto desse tamanho aqui que eu não vi. O coração bate melhor, a alma torna-se serena e o corpo mais... Aliás, e o corpo... São meus óculos, por favor. E o corpo não mais fraqueja. Então, a gente precisa entender em relação ao devotamento, à abnegação, que nós vamos ter a oportunidade de sentir esse frescor na alma, esse refrigério no espírito. E o corpo, ele não mais fraquejará tanto. Não vai mais fraquejar, melhor assim, tá? Ele não vai mais fraquejar tanto. Sabe? Não tô com vontade de sair da cama, não tô com vontade de fazer almoço. Se alguém quiser fazer comida, vai lá e faz. Ah, não vou lavar roupa não. Hoje eu não vou escovar o dente. Hoje eu vou lavar só o olho, não vou lavar o rosto. Sabe? O Pedrinho fala assim que às vezes as pessoas ficam tão desanimadas, que elas levantam da cama, escovam 2 dentinhos e voltam pra cama. Nem escova os outros dentes. Então a gente não vai permitir, em compreendendo esse alicerce maravilhoso que Deus nos entregou, o corpo ele não vai estar fraquejando mais tanto. Porque a luta ela não é fácil. A luta, eu não estou dizendo em momento nenhum que é fácil. Eu só estou dizendo para se apegar em Cristo. Mas agarra nele e não solta. Porque ele quer isso. Ele não reclama, ele gosta. Pega nele e não solta. Porque ele vai ajudar. Ele vai passar por sobre as brasas, por sobre as águas, e você não vai afundar e você não vai queimar seus pés. Mas ele vai te atravessar diante das atribulações que você está vivendo hoje, que eu estou vivendo hoje, que tanta gente está vivendo e ninguém nem sabe. Ele vai ajudar a passar. E a espiritualidade vai ajudar a passar. Vai ajudar a passar. E Dr. Fritz, tudo que ele puder fazer, ele vai fazer. Como esses anos todos vem fazendo. Em todo o planeta, a espiritualidade vai sempre ajudar a passar. Não mais... Estou recusando a chamada aqui um pouco. Não mais fraqueja o corpo, pois quanto mais profundamente for atingida o espírito que nós somos, quanto mais profundamente for atingido o espírito que nós somos, tanto mais sofre o corpo. Lembra do perispírito? Vai acumulando o mata-borrão, o carimbo, as mágoas, as dores, as preocupações caladas, tudo abafando, vai marcando o perispírito. E um dia o nosso corpo, ele precisa expurgar isso, e vai expurgar através de enfermidade. Através, seja enfermidade emocional, ou seja, enfermidade física. Mas ele precisa expurgar. Ele precisa expurgar.
porque o corpo ele é transitório, por isso que ele expurga. Se ele fosse eterno, mas o perispírito precisa se limpar, ele precisa expurgar, e o corpo, é no corpo que sai, é o corpo que sente. Por isso que é importante a gente cuidar do nosso sentimento. Por isso que é importante a gente cuidar da nossa alma. A nossa alma somos nós espíritos, que habitamos momentaneamente nesse veículo físico, pela graça e a bondade de Deus. Então, deixa eu terminar aqui. O Espírito de Verdade, Harvard, 1863. Olha, não é fácil cuidar do emocional, não é fácil cuidar do físico, mas se não existisse um emocional esquecido e só acumulando ali dentro do coador, o pó, se nós só não nos permitíssemos ser carimbado, o nosso perispírito tem hora que já não cabe mais tanto carimbo, tanta coisa marcando ele, que a gente não consegue resolver. A gente não consegue falar. Dr. Fritz aconselha, se você não tem com quem conversar, comece a escrever. Escreve, depois leia tudo e rasga. Leia, que é como se você estivesse falando com um psicólogo quando você lê. Você vai se entender melhor. Você vai ouvir os seus problemas. Entende? A gente precisa cuidar do nosso emocional. E isso que ele nos ensina, de escrever sobre nós o que está doendo, o que está machucando. E depois a gente lê. É a mesma coisa de estar num divã falando com alguém, ouvindo e achando respostas. Então, é um caminho para cuidarmos do nosso emocional. É um caminho para cuidarmos e tirando os carimbinhos do nosso perispírito, né? Para que não precise expurgar no nosso corpo. Para que a gente consiga ter um pouco mais de tranquilidade no nosso dia a dia. Porque a gente precisa entender que nós precisamos administrar-nos de uma forma mais simples e caridosa, porque não é só os nossos problemas que nos atingem, mas sim de todo mundo que convive com a gente. Não é verdade? Não são só os nossos problemas, mas de tantas pessoas que convivem com a gente. Mas a gente precisa entender. Eu não posso perder a cabeça porque as pessoas que eu amo, elas estão com problemas demais. Eu não posso perder a cabeça, eu não posso perder o foco. Eu tenho que entender que eu vou sentar e vou escrever sobre mim. Tudo que está me angustiando. Depois eu vou ler e eu vou me ouvir. Eu vou me ouvir. Eu vou me entender. Eu vou conseguir achar alguma resposta no meio disso tudo. Porque se eu não conseguir me equilibrar, eu não vou conseguir ajudar as pessoas que eu amo. O Cristo Consolador, capítulo 6. Nós lemos aqui, conversamos sobre o 7 e o 8. Todo ele é maravilhoso. E realmente, ele é consolador. Ele é bendito. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos que vão estar aqui em Congonhas amanhã e domingo. Deus abençoe a todos que não vão poder estar aqui. Deus abençoe a todos que vão estar no próximo final de semana em Conceição do Mato Dentro. Deus abençoe a todos que vão poder estar no outro final de semana. As coisas vão ser colocadas, as datas direitinho. Mas Deus abençoe cada minuto, cada momento que a gente se encontrar.
Cada momento que alguém abriu o Evangelho, cada momento em que a gente fala, Jesus, toma meu coração e leia. Porque eu não consigo colocar em palavras. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Para a gente fazer um mundo melhor, a gente precisa escolher um lado. E o lado é o de Jesus. Perdoai-vos uns aos outros. Rancor, raiva, ódio. Quem serve Jesus não joga pedra. Quem serve Jesus constrói alicerce. Dr. Fritz, há muitos anos atrás, mas muitos anos, Olhos da Luz tinha 2 cômodos só. Ele falou para mim assim, filha, cada pedra que lhe for jogada, cate e construa o seu alicerce. Eu nunca vou esquecer dessa fala dele. Nunca vou esquecer. Eu entrego para vocês. O caminho é Jesus. Vamos servir Jesus. Vamos perdoar. Vamos lutar com Jesus para um mundo melhor. Pela cura dos homens. Pela cura do planeta. Eu carrego essa fala comigo e sempre, tudo tem escrito isso aqui. Tudo que tem Olhos da Luz tem escrito isso aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Posso perdoar quantos milhões de vezes for possível. Naquele que eu escolhi lutar junto com ele. Vale a pena. Amem-se, escreva sobre vocês, leiam, se escute, se entenda, a resposta vai vir. Cuidem de vocês com carinho. Leia o Cristo Consolador. O dicionário sempre junto. E paz na terra, íntima dos homens, aos homens de boa vontade. Gratidão a todos. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus, sob as bênçãos do Senhor. Tenham paciência com vocês. Creiam em Deus. Creiam que existe sim uma programação para mim e para todos. Creia. Acredite no Cristo Consolador.